E eu queria abrir essa aula contando como a numerologia ela atravessou toda a minha vida, né? Em 2005, quando eu decidi me mudar para os Estados Unidos, eu fiz um mapa numerológico na época. Eu não sabia exatamente, né, o que me esperava, mas acima de tudo, aquele mapa me ajudou a seguir, vamos dizer assim, o meu caminho. E foi curioso perceber, anos depois, como cada ciclo se cumpriu exatamente como os números já apontavam. De 2005 até 2014, eu morei fora do Brasil, então foram 9 anos. E o 9 é justamente o número dos encerramentos, dos fechamentos, né, de ciclo, daquilo que, vamos dizer assim, amadurece para depois ser entregue ao mundo. É como se todo aquele tempo tivesse sido uma gestação e, ao final, eu precisei trazer de volta ao Brasil algo que havia amadurecido em mim, né, o bem. Mas dentro desses 9 anos, os números também marcaram passagens importantes na minha vida. Em 2012, por exemplo, eu ainda morava nos Estados Unidos, mas eu vim para cá dar o meu primeiro curso aqui no Brasil. E 2012 era para mim um ano pessoal 5. O 5 é o número da mudança, né, da abertura de caminhos. É um número da aventura. E foi exatamente isso, um movimento, né, de sair do lugar conhecido e abrir uma nova possibilidade. 2 anos depois, em 2014, eu finalmente voltei de vez. E 2014, para mim, se desdobrou de 2 formas. Era o fechamento do ciclo de 9 anos, né, que eu passei fora, e também um ano pessoal 7. O 7 é o número da interiorização, da espiritualidade, da busca de um sentido. Então, voltar ao Brasil naquele momento, para mim, né, foi um mergulho profundo, obviamente em mim mesmo, e também no propósito que eu trazia, né, para compartilhar com as pessoas. Então, perceba isso. Os números não estavam apenas na matemática das datas, eles estavam nessa conexão, né, invisível que ligava as minhas escolhas, né, as mudanças, os encerramentos e os recomeços que seguem esses encerramentos. E é por isso que eu digo, quando a gente olha para a nossa história através da numerologia, o que parecia acaso começa a se mostrar como vamos dizer assim, um projeto maior, um desenho maior. E talvez, se você olhar para os seus próprios anos e ciclos, você também descubra que havia, né, uma ordem, vamos dizer assim, secreta guiando o seu caminho. Então, deixa eu te contar uma coisa muito, muito curiosa. Antes mesmo da gente aprender a escrever, a gente já entendia os números. Uma criança pequena, ela não sabe ler uma frase, mas ela já entende o que é o 1, o que é o 2. Então, o número é a primeira linguagem que a gente aprende sem ninguém precisar explicar para a gente. E talvez por isso os antigos diziam que os números, eles são, na verdade, a linguagem do universo. Então, Pitágoras, lá na Grécia, foi um dos primeiros a dizer isso de forma clara, né? Ele afirmava: tudo é número,
Então, para ele, cada número não era só quantidade, mas era uma qualidade também. O número 1, por exemplo, era o princípio, a centelha, o ponto de partida. O 2 era a relação, a polaridade, o encontro. O 3 era movimento, a criatividade. Ou seja, cada número já trazia em si um significado, já trazia em si uma vibração. E não eram só os gregos. Os hebreus, eles tinham a gemátria, né? Onde cada letra correspondia a um número. E os textos sagrados eram lidos, vamos dizer assim, com uma outra camada de entendimento e de sentido. Então, para eles, um nome não era só um nome, era uma equação espiritual. Os egípcios também associavam os números às proporções divinas, né? Às pirâmides, à harmonia do cosmo. E no Oriente, os hindus e chineses já falavam da repetição dos ciclos, né? Das mandalas, das formas geométricas. Então, sempre números, né? Sempre frequências. Então, olha que interessante isso. Existe uma coisa chamada de sequência de Fibonacci. Talvez você já tenha ouvido falar, principalmente os arquitetos, né? É uma sucessão de números que aparece em quase tudo na natureza. Está no desenho das conchas, está na disposição das pétalas das flores e no formato das galáxias, pessoal. Ou seja, a vida se organiza segundo, né, uma matemática invisível. É como se houvesse uma assinatura secreta escrita, né, de Deus em tudo. E essa acho que é a grande sacada da numerologia. Se os números organizam o universo, eles também organizam a nossa vida, né, a sua vida. O seu nome, a sua data de nascimento, né, não foram escolhidos por acaso. Né? Eles carregam um padrão, uma frequência, uma assinatura. É como se fosse um código vibracional que revela quem você é, o que você veio aprender e qual presente você traz ao mundo, né? E aqui que eu quero te convidar, né, a observar o seguinte: você já reparou que tem números que parecem perseguir você? Você olha o relógio, sempre dá aquele horário, vamos dizer assim, repetido, ou sempre cai no mesmo número de quarto, ou no mesmo andar, né? Ou aquela placa de carro que aparece, e a gente até brinca, né, chamando isso de é coincidência. Mas vocês, como alunos, né, da nossa escola, será que é mesmo coincidência? Ou será que a vida está piscando para você através desses números? Os antigos, eles não duvidavam, né? Para eles, nada era por acaso. E a numerologia vem justamente para traduzir isso para a gente. Enquanto a astrologia olha para o céu no momento do seu nascimento, a numerologia ela olha para os números do seu nome e da sua data de nascimento. São duas chaves diferentes para a mesma porta. O mistério da vida, né, se assim podemos dizer. E sabe o que é mais curioso? A numerologia não só fala sobre você, mas também sobre o tempo. Né? Cada ano traz uma vibração totalmente diferente. Cada ciclo é como se ele tivesse um tom específico. Tem anos que são de expansão, outros que são de recolhimento, outros que são de transformação,
E quando você entende isso, percebe que você não estava, na verdade, perdido, você só estava num ciclo que pedia uma outra postura de você. Então, quando a gente começa a decifrar os números, é como se a vida deixasse de ser um amontoado de acasos, né, e passasse a ser, na verdade, um livro, né, um texto que pode ser até lido. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos decifrar aqui um pouco dessa linguagem secreta. Então eu queria te mostrar como os números falam com a gente, quais qualidades eles carregam, cada um deles, e no final a gente pode mergulhar nos 3 principais ou mais importantes números do seu mapa numerológico. O número do caminho da vida, o número de expressão e o número do caminho da sua alma ou desejo da alma. Mas eu já vou adiantar, tá, pessoal? Deixar claro aqui, a numerologia não é sobre adivinhar o futuro, tá? Já deixar claro, é sobre se reconhecer, porque quando você entende os seus números, você não descobre algo que você não sabia. É como se você lembrasse quem você foi, ou até mesmo reconhecer quem você sempre foi. É como se a vida que sempre falou com você, né, através dos números, finalmente isso fosse compreendido. Então deixa eu te mostrar uma coisa bem importante agora. A numerologia, ela não é só uma curiosidade, pode deixar claro, não é só para saber qual é o meu número da sorte, por exemplo. Ela é muito mais que isso. A numerologia, ela age até mesmo como um espelho para a gente. Então, pensa comigo. Quando você se olha no espelho de manhã, o que você vê? Você vê o seu rosto, a sua expressão, a sua forma externa, mas você sabe que você não é só isso. O espelho, ele mostra a sua imagem, mas não mostra o que você está sentindo por dentro. Ele não mostra o que você sonhou na noite passada, muito menos o que você vai decidir, né, amanhã. Então, a numerologia funciona, vamos dizer assim, de forma parecida. Ela reflete para você uma parte do que você é, tá bom, pessoal? Não é a sua totalidade, não é a sua essência infinita, mas é um reflexo, na minha opinião, muito precioso dos padrões que você carrega, né? Das forças que te impulsionam e também das armadilhas em que você pode cair nessa nossa jornada de vida. É como se ele fosse, né, a numerologia, aquela amiga sincera, um amigo sincero que fala para você, olha, presta atenção, porque você tende a agir assim. E isso pode te ajudar, mas também pode te atrapalhar, né? E sabe qual é o grande valor disso, na minha opinião? É que quando você tem esse espelho, você começa a se reconhecer. E aí você pode escolher, porque muitas vezes a gente vive nesse piloto automático, né? Repetindo padrões sem sequer perceber que a gente está fazendo isso. Mas quando você vê claramente esses padrões, é como acender a luz de um quarto escuro. Você viu falando isso? Você começa a andar com mais consciência. Então, deixa eu dar para você um exemplo bem simples, né? Então, imagina uma pessoa que tem muito a energia do número 1. Essa energia do número 1 é de iniciativa, é de liderança, é de começar as coisas. Essa pessoa, ela vai se sentir mais viva quando ela está abrindo caminhos, né? Sendo uma pioneira.
Mas se ela não percebe esse padrão, ela pode acabar se tornando, vamos dizer assim, autoritária, impaciente, ela pode acabar atropelando até mesmo os outros nesse caminho. Agora, se ela olha no espelho da numerologia, né, dela e vê isso, ela pode dizer, por exemplo, ok, então eu sou naturalmente um iniciador, mas eu posso escolher usar essa força de uma forma construtiva, sem esmagar ninguém. É como pegar a mesma energia, então, que a gente está falando, só que você, sei lá, afina ela melhor, usa ela melhor. Ou, por exemplo, pega o número 2, esse é o número da parceria, é o número da escuta, é o número da sensibilidade. Então, quem tem muito o número 2 é naturalmente uma pessoa cooperativa, mas se ela não percebe isso, ela pode cair na dependência, ela pode ficar insegura demais, esperando sempre a aprovação das outras pessoas, né? Então, quando a pessoa se vê, né, nesse espelho da numerologia, ela entende, então, eu posso usar essa minha sensibilidade como uma força, sem perder a minha autonomia no processo. Você consegue perceber isso? O número em si, ele não é bom e nem ruim. Ele é apenas uma frequência. A forma como você se relaciona com ela é o que vai fazer a diferença. E por isso eu gosto de dizer que a numerologia, ela não é uma sentença. Ela, na verdade, é um convite. Ela não está dizendo para você assim o que vai acontecer, né, com você. Mas ela está mostrando para você quais são as lentes que você costuma usar para enxergar a vida. A partir daí você pode escolher se continua com elas ou, quem sabe, se você troca essas lentes. É por isso que eu chamei essa parte da aula de o espelho, porque a numerologia, quando bem usada, ela não limita você. Na verdade, ela revela aspectos que talvez você estivesse inconsciente. Ela mostra o que já está aí em você. É como se dissesse, olha, esse é o tom de fundo da sua vida. Agora, como você vai dançar essa música, isso é com você. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nos números, né, em si. E lembra, nenhum número é melhor que o outro. Todos trazem uma qualidade única. Cada um é como uma cor numa paleta. E a sua vida é a pintura que você faz com essas cores. Então vamos começar do início. Número 1, vamos lá. O 1 é o começo de tudo. É a semente, é o impulso de nascer, é aquele que diz, eu vou. Quem tem essa energia forte sente a necessidade de liderar, sente a necessidade de iniciar, de criar. Então, o lado luz é a coragem, a independência, a força para, vamos dizer assim, abrir os caminhos. Já a sombra desse número é virar autoritarismo, impaciência, o ego nosso fica inflado, é aquela pessoa que às vezes atropela os outros porque quer fazer do seu jeito. Mas quando essa pessoa entende a sua força, vira inspiração, né? O número 1 abre a porta para que os outros também entrem por ela. Não é legal isso? Então, número 2. O 2 é o oposto do 1, pessoal. Onde o 1 quer andar sozinho, o 2 quer estar junto. Então, o 2 é o número da parceria, da escuta, da sensibilidade. Quem tem 2 forte se dá bem quando trabalha em equipe, quando sente que está, vamos dizer assim, cooperando com algo. O lado luz é a delicadeza, a capacidade de conciliar as coisas.
Já a sombra, como eu disse antes, é cair na dependência, na insegurança, sempre precisando da aprovação do outro. Então, quando encontra o equilíbrio, o 2 mostra que a verdadeira força não está em dominar, mas está em se conectar. Número 3. O 3 é a criança que brinca, pessoal. É o número da criatividade, da expressão, é o número da comunicação. Quem tem o 3 forte gosta de falar, de se expressar, de inventar. O lado luz desse número é o brilho, a alegria, a capacidade de criar algo que é belo, vamos dizer assim, né? Já a sombra é a dispersão, a superficialidade, é aquela energia que começa 1000 coisas e não termina nenhuma. É isso. Mas quando esse número se aprofunda, o 3 ele vira inspiração para os outros. É o amigo que traz leveza e lembra todo mundo de sorrir. Já o número 4, o 4 é a estrutura, é a mesa com 4 pernas, é a base firme. Quem tem o 4 forte precisa de ordem, de disciplina, de segurança. O lado luz desse número é a confiabilidade, a consistência, a constância, a força de construir algo sólido. O lado sombra é virar rigidez, teimosia, ficar preso a regras demais. É aquela pessoa que às vezes trava porque precisa que tudo esteja sob controle. Mas quando esse número entende, né, a sua função, o 4 ele constrói pontes que vão sustentar gerações. Número 5. O 5 é o oposto do 4, tá, pessoal? Onde o 4 quer estabilidade, o 5 ele quer movimento, tá? Ele é um número da liberdade, da aventura, ele é um número da mudança. Quem tem o 5 forte se sente vivo quando se está explorando algo novo. O 5 gosta muito de viajar, ele gosta de, vamos dizer assim, de se arriscar. Então, o lado luz desse número é a versatilidade, é aquela alegria e entusiasmo de experimentar coisas novas. O lado sombra é virar instabilidade, excessos, compulsões, mas quando esse número encontra o foco, o 5 é quem mostra que a vida não foi feita para ser uma prisão, e sim uma viagem. Número 6. O 6 é o número do cuidado, é o número do lar, é o número do afeto, é a energia da família e da responsabilidade com o outro. Quem tem o 6 forte sente prazer, pessoal, em cuidar, em servir, em trazer a harmonia. Obviamente, a luz, então, é a compaixão, é o número do amor incondicional. Já o lado sombra é cair nesse excesso de responsabilidade, é acabar se sobrecarregando, cuidando do mundo todo, mas acaba se esquecendo de si. Mas quando ele encontra um ponto de equilíbrio, o 6 vira aquele, pessoal, que acolhe e lembra todo mundo que ninguém está sozinho. Número 7 é o número do buscador, pessoal. É o número da introspecção, do estudo, da espiritualidade. Quem tem o 7 forte sente a necessidade de compreender todos os mistérios da vida. E ele quer ainda mergulhar fundo em tudo. O lado luz é a sabedoria, é a visão profunda das coisas. Já a sombra é virar uma pessoa isolada, é até mesmo frieza,
e acaba gerando uma desconfiança demasiada nessa pessoa. É aquela pessoa que analisa tanto que esquece de viver a vida. Mas quando ela encontra, né, o canal central, o centro, o 7 se torna sábio, se torna aquele que ilumina pelo silêncio que ele encontra. É a clareza que ele encontra, na verdade, no silêncio. Número 8. Esse, pessoal, é o número do poder, da realização, é o número da matéria. Quem tem o 8 forte sente o chamado para construir, prosperar, gerar abundância. O lado luz dele, então, é a capacidade de manifestar, de transformar uma visão em sua realidade, né, equivalente. O lado sombra do 8 é virar ganância, rigidez, apego, controle. Mas quando esse número 8 ele se equilibra, ele mostra que a prosperidade não é acúmulo, mas sim um fluxo contínuo. Então ele não se importa de compartilhar. 9. O 9, pessoal, é o número da conclusão, do amor universal e do desapego. Quem tem 9 forte sente chamado para servir à humanidade, para olhar além de si. O lado luz, então, é a compaixão, a visão ampla de tudo e principalmente a entrega, uma pessoa que realmente ela se entrega para o mundo. O lado sombra desse número, ele é o drama, é fazer drama demais, é o vitimismo, é até mesmo a dificuldade, vamos dizer assim, de soltar. Mas quando esse número encontra um ponto de equilíbrio, o 9, ele encerra ciclos com muita facilidade e sempre abre espaço para algo novo com muita facilidade. Porém, a gente tem que falar dos números mestres aqui, principalmente o 11 e o 22. Então, o 11, pode colocar. Agora, a gente chama isso de número mestre, tá, pessoal? O 11 é a intuição em alta voltagem, tá? É um super intuitivo, é a sensibilidade muito ampliada, o canal espiritual super aberto. Então, quem tem um 11 forte sente coisas antes de todo mundo. Ele percebe as coisas muito além, né, vamos dizer assim, da superfície. Então, o lado luz desse número, ele é a inspiração, a capacidade de guiar os outros, é a capacidade de, vamos dizer assim, de ser guiado por uma visão até mesmo. Já o lado sombra é cair na ansiedade contínua, no excesso de, vamos dizer assim, de nervosismo, porque essa energia é muito, 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 muito forte. E se a pessoa às vezes não tem, vamos dizer assim, todos esses nossos ensinamentos aqui da escola de gerenciar a própria energia, então isso pode acabar sobrecarregando essa pessoa, né? Mas quando esse número se ancora bem, né? O 11 ele vira como se fosse um guia, um farol para os outros, mostrando caminhos que elas sequer imaginavam que existiam em volta delas. E o número 22, por último. O 22 é outro número mestre. Ele é chamado o mestre construtor. É como se fosse a soma da visão espiritual com a capacidade prática, né, de construir. Então, quem tem 22 forte tem um potencial enorme de realizar coisas grandiosas, principalmente que servem ao coletivo. O lado luz é essa força de materializar sonhos também em estruturas sólidas. Já a sombra é sentir o peso da responsabilidade, né? O medo de fracassar. E isso acaba gerando um risco muito grande dessa pessoa desistir facilmente. E ela não consegue, vamos dizer assim, se contentar com algo pequeno. Então,
né? Ao mesmo tempo parece algo ruim, mas ela é chamada a construir algo grande. Então, quando esse número abraça, né, a sua missão, 22 vira literalmente um arquiteto do futuro, alguém que é capaz de deixar, né, aqui para a gente um legado. Então, até aqui, a gente olhou para os números, vamos dizer assim, como qualidades, né, como vibrações, como formas de a vida se organizar. Então, agora, vamos trazer isso, vamos dizer assim, para dentro da gente, vamos trazer isso mais para perto, para o seu nome e para também a sua data, né, a data de nascimento. Então, pensa no mapa numerológico como se fosse o Waze, né, aquele aplicativo que dá coordenadas. Mas presta atenção, o Waze, ele não dirige por você, mas ele mostra para você os caminhos. Ele vai mostrar cruzamentos, obras nas pistas, vai mostrar atalhos, o tipo de terreno por onde você vai passar, né, ou por onde você está passando. Então, tem épocas que são, vamos dizer, uma estrada livre à sua frente, né? Acho que espero que todo mundo já tenha sentido isso. E tem épocas que são como a Serra de Ubatuba. Eu não sei se você conhece Ubatuba aqui no litoral norte nosso, mas é uma serra, vamos dizer assim, um tanto quanto interessante. É curva atrás de curva, é cheio de placa avisando que você deve, vamos dizer assim, checar os seus freios. E se você sabe disso, você ajusta a marcha, você muda a sua postura de dirigir para você, né, agir com uma maior cautela. E de onde vem esse mapa? De duas chaves bem simples. A sua data de nascimento e o seu nome completo de nascimento, tá, pessoal? Não é nome de casado, tá? De nascimento. A data, então, do seu nascimento, ela é como se fosse um carimbo, tá, do tempo. Um momento, vamos dizer assim, exato em que você entrou no jogo da vida. Sabe quando você viaja para um país e eles carimbam ali a data que você entrou? Você já viu isso? Você vai entrar num país, você está viajando, vai passar ali pela imigração, daí eles pegam o seu passaporte, carimbam o seu passaporte, então é o seu passaporte carimbado para entrar no jogo da vida. Já o seu nome é a sua assinatura, vamos dizer assim, uma assinatura vibracional. É o jeito como a vida vai te chamar. Então, juntos, eles formam um padrão, tá bom, pessoal? Não é um rótulo, não é uma sentença, não é uma prisão, é um padrão. É como se fosse uma música de fundo que vai virar a trilha sonora da sua vida sempre. E aqui tem um ponto muito importante. O mapa, ele não manda em você. Ele aponta tendências. Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Porque às vezes você vai em alguém que faz um mapa, e a pessoa começa a te dar umas ordens, sai correndo. O mapa não dá ordem. Você está entendendo como é importante essa mensagem? Eu não sei quanto a você, mas eu, em momentos de desespero, no meu passado, antes mesmo de eu conhecer essas informações e aprender a usar essas informações com a minha intuição, ou até mesmo com pessoas, vamos dizer assim, que têm o conhecimento daquela determinada área que você está tentando desenvolver, eu acabava também sucumbindo a pessoas que, nos Estados Unidos, a gente chama de fortune tellers, né, que quer dizer mais ou menos o que vai acontecer. Só que a gente está dizendo, o universo está sendo escrito. Então, talvez você esteja destinado a uma determinada energia, mas como vai ser feito é 100% você. Ninguém pode dizer isso. Então, de novo, pessoal, está apontando para você tendências. É como, vamos dizer assim, a previsão do tempo, né? Hoje
pode chover, você pode sair com ou sem daí o guarda-chuva, né? Você está começando a entender? Se você sair sem guarda-chuva, a única coisa que vai acontecer é que você talvez acabe se molhando, mas, né, vamos dizer assim, quando você entende o padrão do seu momento, você joga sempre a favor, vamos dizer assim, da maré que está acontecendo para você. Pessoal, isso não tira a liberdade nossa. Na verdade, isso aumenta a liberdade, porque tira, na verdade, a confusão, tira o ruído, tira o excesso, né? Tira a tentativa nossa excessiva e, às vezes, até mesmo erros que são desnecessários, né? Podem ser desnecessários. Outra coisa é que o mapa não é sobre quem eu sou. Ele também fala do tempo, né? Ele fala, né, vamos dizer assim, dos ciclos da vida. A vida tem ciclos, né? Tem anos de plantar, tem anos de, vamos dizer assim, de fazer podas e tem anos de colher. Pessoal, a gente já falou bastante sobre isso até mesmo, né, na escola. Então, quando você sente o ciclo, você para de brigar com o tempo, você para de brigar com o relógio. Sabe aquela sensação de empurrar uma porta que você abre puxando? Você sabe do que eu tô falando? Você quer empurrar uma porta que abre puxando? Principalmente em inglês, né? Puxa, empurra, a galera puxa. É puxar em inglês, a gente pensa que é empurrar. É isso, perdão, puxa é empurrar e a gente acha que é puxar em português, né? É aquela sensação, né, de você dar aquele empurrão. Você está usando a força no sentido oposto. Então, a numerologia, ela ajuda você a fazer, vamos dizer assim, uma ação, um movimento muito mais alinhado com a realidade. E por que o nome, então, completo do nascimento? Porque é a sua vibração original, né? É como se fosse, vamos dizer assim, pensa que é o seu instrumento, né? É como se fosse o timbre do seu instrumento. Você pode ter apelidos, você pode ter nome artístico, você pode até mesmo mudar a sua assinatura. Tudo bem, tudo isso influencia também. Mas a base é o timbre, vamos dizer assim, original seu. Eu gosto até mesmo de propor aqui um exercício bem rápido para você, né? Lembra aí de um número que vive perseguindo você. Pensa nisso. Vou até tomar uma água aqui. Pensa um número que você vê direto. Dá licença, pessoal. Seja no relógio, seja em placa de carro, né? Sabe quando você olha no relógio, às vezes está 11:11 ou 12:12, eu não sei. Troco, né? Troco, não sei se você usa dinheiro, né? Mas às vezes quando você recebe o troco, andar, quarto, mesa de restaurante, né, man? Mesa de restaurante. É sempre a mesma mesa que sai para mim. Andar, número de quarto, como eu disse. Então percebe como aquele número ele começa a aparecer quando você está prestes a tomar uma decisão. Repara nisso para você ver. Ou quando você precisa, quem sabe, de um empurrãozinho, né, para seguir adiante. Então não é para você pirar, tá? Nisso que eu estou falando. Por favor, nem sair caçando o número agora em todo lugar. É só para você perceber que a vida fala com a gente. E muitas vezes ela fala através dos números. Então, daqui a pouco, eu vou apresentar para você 3 peças do mapa que, para mim, são a base. A primeira é o caminho da vida, caminho de vida, né? A segunda é o caminho da expressão e a terceira é o desejo da alma, ou muitas vezes você vai ver como o caminho da alma. Então, com essas 3 chaves, você tem, vamos dizer assim, uma leitura bem poderosa. É tipo saber qual estrada você está, como você dirige melhor e o que realmente te move, mas por dentro. Quando esses 3 aspectos, quando eles conversam, né, a nossa vida ela vai ficando muito mais coerente. Agora, quando eles brigam, a gente sente o desgaste.
Então vamos lá, vamos começar com o primeiro. Caminho da vida. Pensa, caminho de vida, expressão e desejo da alma, né? Pensa neles como a estrada, o veículo e o combustível. O caminho de vida é como se fosse o panorama. É a estrada onde você veio aprender a dirigir. Ele nasce da sua data de nascimento. Então não é sobre o que fazer, né, no detalhe, é sobre como a vida educa você. É o currículo, né, da alma. Se o seu caminho de vida puxa para o 1, por exemplo, a estrada te ensina liderança, iniciativa, coragem, né, para começar. O aprendizado é daí confiar no seu, vamos dizer assim, na sua iniciativa, né? É naquela, se fosse na mata, você é o desbravador, você é aquele que abre a mata. Daí a sombra seria virar, como eu disse antes, o dono da razão, atropelar as pessoas no caminho, confundir independência com isolamento. Se o seu mapa puxa mais para o 7, a estrada é aquela de aprofundamento, de mergulho da alma. A vida te chama para dentro, né, para os estudos, para a contemplação, para a espiritualidade. O aprendizado seria daí fazer silêncio. Imagina, silêncio para escutar a verdade. E a sombra dessa pessoa seria virar cética demais, fria, desconectada de tudo. Se o mapa dessa pessoa puxa para o 9, a estrada seria de fechamento de ciclos, né? Uma estrada de serviço, como eu disse antes. É entregar, concluir, é devolver algo ao mundo. A sombra seria se agarrar ao passado, dramatizar demais e confundir a entrega com abandono. Então eu gosto de uma imagem bem interessante. O caminho da vida, vamos dizer que ele é um cenário de um filme. Ele pode ser uma cidade grande, ele pode ser a montanha, né? Pode acontecer no mar, né? Na praia. Então você pode improvisar, né? Você pode dançar, você pode criar à vontade, pessoal. Mas o cenário vai influenciar as cenas. Você percebe como isso pode ajudar você a economizar energia? Então pergunta para você, olhando para a sua história, qual estrada apareceu mais para você? Inícios de coragem? Mergulhos no silêncio, né, no isolamento? Conclusões contínuas e viradas de mesa? É só fazer essa pergunta, você já sente por onde a vida está tentando educar você. Número 2. Expressão, também conhecido como destino, tá, pessoal? Aqui no nosso exemplo a gente chamou de veículo. Entre aspas, como você faz. Então a expressão ela nasce do nome completo de nascimento. É a forma como você se mostra, o conjunto de talentos, né? A pegada do seu fazer. Se o caminho é a estrada, né, e a expressão é o veículo, tem gente que veio para cá de moto, que é mais ágil, né, mais direto. Tem gente que veio para cá de caminhão, ou seja, essa pessoa carrega peso, né, ela sustenta projetos muito grandes. E tem gente que eu brinco que veio de 4x4 e que gosta de um terreno difícil, né, aqueles jipes. Então, se a sua expressão é 3, o seu veículo é a comunicação, é o comunicador. Você funciona falando, escrevendo, criando. Então, a sombra é se perder em 1000 ideias e não fechar nada. Se a expressão é 4, o seu veículo é o construtor. Você gosta de método, você gosta de rotina, de processo, de projeto. A sombra é ficar rígido demais, pessoal, engessado, né? Você fica resistente a fazer qualquer tipo de mudança daí. Se a expressão é 8, você é um veículo de realização. Você tem a mão
sabe? Para criar algo, né? Para os negócios, para a gestão. A sombra daí seria controlar demais, acabar medindo tudo em termos de resultados e acabar esquecendo o sentido daquilo que você está fazendo. Então, o ouro, né, que a gente fala tanto de encontrar o ouro aqui é entender que o seu jeito de fazer, né, aprender a usar o seu veículo, né, é a chave. Né? O seu jeito, aprender a usar o seu veículo. Então, se o seu veículo é 4, não vai adiantar tentar dirigir como 5, né? Vai dar errado, vai acabar dando tranco ali. Então, respeita o seu design original. Então, quando você honra a sua expressão, dá para ir mais longe com menos esforço. Então, uma pergunta prática para você, né? No seu dia a dia, quando o seu trabalho costuma fluir? Para pensar. O que você está fazendo nessas horas? Reflete um pouco comigo. Comunicando? Estruturando? Negociando? Pessoal, isso costuma apontar para a sua expressão. Veja isso muito bem, isso vai te dar um sinal aí bem legal. Terceiro e último aspecto que a gente vai fazer. Desejo da alma. Coração, né? O combustível. Por que você faz o que você faz? Então, o desejo da alma, ele nasce das vogais do seu nome. É o que te move por dentro, sabe? Aquela satisfação que não tem preço. Então, se a expressão é o veículo, o desejo da alma é o combustível desse veículo. Então, se você ignora isso, vai até andar, mas vai ser sem alma. Fica tudo pesado. Então, por exemplo, o desejo da alma 2 quer pertencimento. Ele quer vínculo verdadeiro. Se não tem afeto, não adianta. A alma não vai, vamos dizer assim, ela não vai ligar. Se o desejo da alma é 5, ela precisa de liberdade, ela precisa de novos ares. Se a rotina dela engessa ela demais, a alma ela pode se sentir, vamos dizer assim, condicionada. E ela não aguenta mais, ela vai se sentir presa. Por exemplo, um desejo da alma 9, que pulsa por um sentido maior, um impacto na sociedade. Então, se o trabalho dessa pessoa não ajuda ninguém, a alma dela acaba se encolhendo, porque o 9 veio para fazer isso. Então, quando você alinha o caminho, né, que é a estrada, a expressão, que é o veículo, e o desejo, que seria o combustível, a vida, obviamente, vai dar os sinais para você. Se o seu caminho te chama para a liderança, que é o 1, e a sua expressão é comunicadora, 3, e o seu desejo pede liberdade, que é o 5, faz sentido você criar, por exemplo, um projeto autoral que tem espaço para você, né, fazer mudanças, onde você pode comunicar e aquilo que você está passando vai mudar a realidade, né, das outras pessoas. Agora, se você se pega, né, se você pega esse mesmo perfil e você coloca ele numa rotina engessada, sem voz e sem espaço, o corpo dessa pessoa vai começar a dar o sinal para ela, você pode ter certeza. Então, eu gosto de deixar bem claro, tá, pessoal? Não é sobre você largar tudo amanhã, é sobre um ajuste fino. Então, às vezes, mudar, vamos dizer assim, uns 15% do seu dia, coloca tudo no lugar, né? Um bloco de criação diária para um 3 da vida, né? Um pouco mais de rotina ou um método para o número 4, né? Quem sabe uma margem de risco um pouco maior, né? De liberdade para o 5. E um projeto que impacta, né, a vida de outras pessoas para o 9. Né? E por que esses 3 números eles são a base? Porque eles contam, pessoal, uma história completa. Né? O caminho, então, ele mostra para você o
texto que te amadurece. A expressão mostra o jeito que você entrega as coisas. E o desejo lembra por que vale a pena. Quando você lê os três juntos, fica claro onde você está crescendo, como funciona melhor, né, tudo, e aquilo que te dá vida. Então, se você reparar, a gente começou, né, essa conversa falando de como os números não são somente matemática. Eles são uma linguagem que, na verdade, atravessa culturas, religiões, épocas, e, de alguma forma, sempre esteve ali traduzindo o invisível em símbolos que, de uma certa forma, deixa tudo mais simples para a gente. Depois a gente olhou para os números universais como quem olha para o céu, né? Um céu estrelado, né? Cheio de padrões, e aos poucos a gente foi, vamos dizer assim, aproximando essa lente, né? Trouxemos para esse espelho pessoal, né? Sua data, seu nome, a sua história. E aí nós vimos como tudo isso forma um mapa. Um mapa que não manda em você, mas que ajuda você a ter claridade do caminho, do terreno que você está. E no meio desse mapa, a gente parou em 3 sinais bem fortes. O caminho de vida, o caminho de expressão e o caminho de alma, ou desejo da alma, né? Estrada, veículo e combustível. Só de juntar esses 3, você já tem uma leitura super poderosa, que pode explicar muito do que você sente, do que você busca, e até dos momentos em que parece que nada está encaixando na sua vida. E aqui que eu gosto sempre de lembrar as pessoas. Isso tudo aqui, pessoal, não é apenas uma teoria. Eu mesmo experimentei isso na pele. Eu contei para vocês no começo, quando eu fui morar fora em 2005, o meu mapa já mostrava para mim claramente que aquele era um período de expansão, de abrir novos horizontes na minha vida. Em 2012, quando eu dei meu primeiro curso aqui no Brasil de volta, eu ainda morava fora, mas eu estava num ciclo do número 5, né, que era de mudanças, de novidades. E quando eu voltei em 2014, depois de 9 anos, lá não foi à toa. Era um ano 7, pessoal, de aprofundamento, de voltar para dentro. Eu só entendi isso depois, né? Eu só entendi isso olhando para trás, né? E isso graças à lente da numerologia. E é justamente essa clareza que eu quero que você tenha para a sua própria história. Porque o que a numerologia faz é justamente isso. Ela nos auxilia a encontrar um sentido. E de repente, daí o que parecia acaso na nossa vida acaba ganhando um contexto. Né? O que parecia confusão, né, começa a virar, na verdade, uma fase. O que parecia peso na nossa vida, na verdade, é um aprendizado. Não é mágica, pessoal. É um mapa. Agora, pensa comigo. Só com esses 3 números já dá para abrir tanta coisa. Então, imagina quando a gente tem acesso a todos os aspectos do nosso ser que o mapa pode nos auxiliar. Imagina o quanto que dá para a gente entender melhor tudo, né? Então não é sobre prever o destino, é sobre aumentar a consciência, é sobre, quem sabe, andar de uma forma muito mais leve, é sobre ter clareza para tomar decisões sem ficar batendo com a cabeça na parede. Porque não adianta, tá, pessoal, só entender com a mente isso tudo. A gente precisa descer isso para o corpo, sentir o que esses números já estão ativando em você
e deixar que o silêncio organize tudo dentro de você. Tudo bem? E a gente vai falar muito mais, né? Vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai fazer a nossa poderosa meditação que vai ajudar você a incorporar tudo isso que a gente ensinou aqui hoje. Tem uma surpresa, tá? Surpresa muito legal para vocês. Mais ou menos 1 ano e meio atrás, né, em abril de 2024, mais ou menos, um amigo meu de infância, alguns de vocês talvez já tenham conhecido ele, trabalhava numa empresa aí bem grande de software, não vale a pena citar. Ele era aluno da escola, decidiu vir trabalhar com a gente, está ajudando muito em todos os processos de tecnologia aí da escola. E desde então a gente tinha um projeto que era um sonho meu há muito tempo, que ele foi capaz de concretizar, né? E a gente tem agora, pessoal, o nosso próprio programa de numerologia, né? Algo que eu queria que fosse algo realmente completo. Eu já fiz vários mapas ao longo da minha vida, se quiser colocar a imagem. Algo que unisse clareza, né, profundidade, praticidade. Então a ideia era, só para vocês saberem, era lançar em janeiro desse ano, lá no USB 25. Mas como a gente não estava satisfeito com a qualidade do material, a gente seguiu ajustando, seguiu refinando, testando. Acabamos de ter como cobaias todos os seus professores para certificar que a gente fez um teste aí com eles. Né, vocês podem estar perguntando aí para eles numa próxima aula sobre a experiência deles, fazendo tanto sentido quanto fez para eles, porque como eu fiz alguns ao redor do mundo, né, para quem não sabe, eu tenho vários mapas, uns bem fraquinhos, mas outros foram realmente profundos. Então o resultado é um mapa numerológico que a gente fez, tá baseado nas maiores escolas de numerologia do mundo, tá bom, pessoal? Compilado de um jeito único. Então a gente literalmente tem um software. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, um mapa que não é só teoria, mas na verdade ele acaba se tornando uma ferramenta prática, tá? Feita para guiar você com, sei lá, muito mais consciência e muito mais propósito aí na sua vida. Então, só para você saber, pode passar a imagem, por favor? O que você vai receber? Um mapa numerológico sagrado do ser, 110 páginas, às vezes mais, tá, pessoal? Mais 12 aspectos numerológicos explicados em detalhe, né? E 18 a 24 leituras exclusivas, e eu falo 18 a 24 que vai depender dos seus números, aí acaba saindo até 24, né? Conforme as combinações que você tem. E o mais legal do nosso mapa é que ele tem explicação de como aplicar cada insight na vida real, tá? Como aplicar. Então é muito, muito, muito profundo, pode passar. Então, em bônus, olha só, olha que nível chegamos. Você vai receber 3 meditações únicas que são personalizadas, criadas sobre medida para a frequência exata desses 3 pilares que a gente descreveu: o de expressão, desejo da alma e caminho da vida. Cada uma tem mais ou menos, eu acho que é 19, mas talvez até 20 minutos, somando um total de 1 hora de meditação. Tá? A gente vai estar oferecendo para pessoas fora da escola por 397. Fechou? A minha forma de expressar a minha gratidão a vocês. Eu estou no ciclo 9, o ciclo de entrega. Isso aí é um trabalho que, né, custou bastante energia, principalmente do lado dele. Então, assim, tá extraordinário, tá extraordinário. E a gente está tentando compartilhar isso com vocês. Passa mais alguma coisa? Não sei se tem mais slide. Tá, o passo a passo, desculpa. O passo a passo, então, vai ser escanear o QR Code que contém o link. Daí, só para você prestar atenção, que não adianta você ir lá e comprar se a gente não ter a sua informação. Então, você tem que colocar os dados de pagamento, o DIN, checar seu e-mail. Vai chegar um formulário que daí você preenche. Presta atenção, por favor. Nome de nascimento. Você está ouvindo? Por favor, pessoal. Nome de casamento não vai ser uma leitura legal. Tudo bem? Por mais que vocês estão juntos há muito tempo, lembra do seu nome de nascimento.
Então, você preenche esse formulário, né, do mapa, conforme as instruções. Após enviar o formulário preenchido, em até 48 horas, de novo, por que até 48 horas? Porque é um software, ele tem uma capacidade de processamento. Então, se entrar muito, provavelmente tem gente que recebe ainda hoje, mas tem gente que, dependendo da capacidade de processamento, vai até 24 horas. As 3 meditações, a gente está terminando de produzir elas, mas de qualquer forma você recebe por e-mail após 7 dias desse mapa. Eu sugiro que você pega para ler um pouquinho todo dia. Tem gente que nem gosta de ler tudo porque não quer que acabe, né? Porque parece que você está, né, lendo literalmente sobre aspectos do teu ser que você fica... Né? A gente gosta da gente, né? Saber sobre a gente. Então, aí está o link, se você quiser clicar agora, clica, senão a gente vai deixar o link aí. Daí vai ser mais ou menos assim que você vai ver, tá? Você tem que preencher todas as informações, tá? Compra, passa de novo. Checa daí no seu e-mail, vai vir o formulário do mapa, passa, por favor. Daí você tem que, por favor, pessoal, preencher correto. De novo, mais uma vez eu estou implorando, não coloca o nome do seu casamento que vai dar errado. É um sistema. Por favor. Faz isso certinho. Então, a gente gostaria que você realmente tivesse isso, tá bom? Muito, muito obrigado pela confiança de vocês. Eu prometo que, se você gosta, assim como eu, de mapa, tem, né, dezenas de mapas, esse aí é literalmente top, porque eu viajei, né, os últimos tempos para a Europa e tudo mais, eu comprei livros, digitalizamos esses livros. A gente tem conteúdo único, que nem existe em internet. Existem algumas numerólogas na escola que vêm perguntar para mim como que eu sei essas coisas, como que eu olho isso. Eu falo, olha, a gente tende a não seguir uma linha reta. Não tem linha reta na natureza, né? Então a gente olha de uma forma, vamos dizer assim, dimensional. E o que está ali no mapa, literalmente, é uma bênção, porque ele está muito mais voltado para alguém que entende. Você super vai entender daí como você aplica, e as meditações estão simplesmente extraordinárias, porque agora a gente tem programa de edição nível estúdio, então não vai ser a meditação com a minha voz, minha vozinha aqui toda xoxa, que é ao vivo, né? Mas quando vão ser meditações de nível estúdio, com um detalhe que não está dizendo aí, tá? Cada um tem uma frequência correta em hertz para cada uma das meditações. Então, até isso a gente comprou músicas que possuem um determinado hertz para aquela meditação. Então, quando você for fazer, obviamente, quando você receber, faça de fone de ouvido, aquele que cobre a orelha, e você vai gostar bastante. É isso.